e eu quero falar daquilo que queimou no meu coração nessa manhã. Talvez você já viu isso acontecer, né, em algum lugar, quando existe lá um estabelecimento, um comércio, um negócio, e de repente, depois de um tempo, você passa lá e tem uma placa, uma faixa. Hoje, enquanto nós nos dirigimos para cá, isso ocorreu com a gente no caminho até aqui, e aí você passa lá no comércio, existe lá uma faixa dizendo assim, sob nova direção. Quem já viu isso por aí? Sob nova direção. E quando você vê essa faixa, essa placa, automaticamente gera uma expectativa no teu coração. Você pensa, o que era bom vai ser melhor, ou talvez se não era bom vai ficar, porque agora existe uma nova direção, agora existe alguém novo no controle dessa empresa, desse negócio. Mas não é nem sobre empresa e nem sobre negócio que eu quero falar da Bíblia, eu quero falar da nossa vida cristã, e mais do que isso, eu quero falar de avivamento nessa noite, aleluia. E o tema dessa mensagem hoje é esse, sob nova direção. Eita glória! E eu já quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Esse livro, ele também poderia ser referenciado como Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Eu acredito que esse livro nós estamos vivendo até hoje, nós estamos escrevendo esse livro até hoje, né? Nós estamos escrevendo aqui com a nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e nós vamos ler a partir do verso 1. Só quem achou diz amém. Quem ama a Bíblia aí dá um glória a Deus, aleluia. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia e do Ponto, da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aleluia. Tem alguém aqui que tem fé, que crê que vai sair daqui para declarar que grandes coisas o Senhor está fazendo na tua vida? Eu creio em nome de Jesus que você vai viver grandes coisas no Senhor. Pai, a tua palavra já foi declarada aqui nesse lugar, e a tua palavra, ela é poderosa. Não há como nós ficarmos expostos a ela e não sofrermos mudanças, transformações. Por isso nós pedimos que tudo aquilo que o Senhor preparou para esse momento, tudo aquilo que o Senhor reservou para essa hora, de fato nós possamos viver, que não estejamos aqui limitados ao natural, à lógica, ao humano, mas que estejamos aqui na dependência, que estejamos aqui na esperança e na fé, que o Senhor já está operando, e que aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de terminar, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu quero falar sobre avivamento nessa noite. E avivamento é um mover do Espírito Santo, é um mover da parte de Deus sobre uma região, sobre um lugar, sobre uma localidade, sobre um grupo de pessoas. Eu acredito que nós temos cristãos aqui que já ouviram falar muito de avivamento. Quem nunca ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Quem nunca ouviu falar do avivamento de Toronto? Mas, irmão,
Eu não quero ficar ouvindo falar de avivamento. Eu desejo viver um avivamento. Nós desejamos para nossa cidade, para nossa igreja, para nossa família, um avivamento da parte de Deus. Um mover tão poderoso da parte de Deus que vai ficar marcado como um avivamento da parte de Deus. Esse deveria ser o sonho de consumo de todo cristão. Todo cristão deveria desejar, sonhar com uma vida avivada, sonhar provar de um avivamento, né? Provar de viver um avivamento diário. Esse precisava ser o sonho de cada um de nós, termos mais de Deus, desejarmos ainda mais do Senhor, temos mais daquilo que Ele é, temos mais de Deus na nossa vida. Tem alguém que deseja mais de Deus? Tem alguém que tem essa sede, esse anelo, esse anseio? Porque quanto mais de Deus nós tivermos, mais de nós Deus tem. Quanto mais nós tivermos de Deus, mais Deus tem da nossa vida, mais Deus vai ter de nós. Mas é verdade também, quando nós falamos de avivamento, que existem aqueles que simplesmente não buscam. Hoje pela manhã eu estava aqui e orando, meditando. Infelizmente nós somos hoje a geração que está mais preocupado em mostrar o que temos do que de fato viver aquilo que aprendemos, né? Nós estamos mais preocupados em estar expondo aquilo que dizemos viver, né, do que de fato estar mergulhando ainda mais em Deus. Então existem aqueles que simplesmente não buscam avivamento. Existem outros que até buscam, mas buscam da forma errada, buscam do jeito errado, nós achamos que, eu li esse livro aqui, meu irmão, fala da igreja primitiva. Hoje nós somos a geração do status, mas os apóstolos eram a geração dos atos. Está entendendo? A igreja não é feita de status, a igreja é estabelecida por atos. Atos dos crentes, atos dos cristãos, atos dos apóstolos. E eu creio que nós vamos viver atos de avivamento nesse tempo, em nome de Jesus. Então existem outros que buscam, mas que buscam da forma errada, ou quem sabe buscam pela motivação errada. Mas nós lemos aqui o capítulo 2 e a Bíblia diz: e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Por que é que eu preciso ler? Porque vai acontecer um avivamento nesse relato. Mas para que acontecesse um avivamento, houve um procedimento, houve uma maneira de se portar, houve um comportamento que levou até o avivamento. O avivamento veio de repente, porque o de repente de Deus é assim. O de repente, por que é de repente? Porque no céu já está pronto, só necessita de um para-raio na terra, aleluia, só necessita de uma posição nossa para atrair para a terra aquilo que já está pronto no céu. O avivamento que você busca já tem, a cura que você procura já tem, a transformação que você tanto almeja no céu já está pronto, mas nós precisamos ter um posicionamento na terra, para viver na terra aquilo que já foi estabelecido no céu. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Quando for orar, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita aí no céu. É um povo clamando, orando aqui da terra, atraindo para estabelecer na terra aquilo que já foi manifesto no céu, aquilo que já está pronto no céu. Então existem alguns comportamentos que nós precisamos aprender. O que é que existia ali em Atos 2? Irmão, isso aqui não é um relato apenas do que aconteceu. Isso aqui é um relato do que precisa acontecer todos os dias da nossa vida. Isso aqui não é apenas histórico. Isso aqui hoje é para a gente se posicionar e dizer: Senhor, eu quero viver, porque o mesmo Espírito que desceu no Pentecostes está aqui hoje. O mesmo Espírito que entrou naquele cenáculo hoje habita dentro de nós. E hoje nós nos posicionamos sobre a palavra para vivermos esse avivamento. Então o que havia ali havia unidade. Eles permaneceram esperando de maneira unânime. Muitas vezes nós queremos viver um avivamento no lar, na família, na igreja, mas nós não temos unidade. Não há propósito para um avivamento que vai acontecer de maneira individual, até porque Deus não chamou ninguém para caminhar sozinho.
Deus não nos criou para o isolamento, Deus nos criou para a comunhão. Deus não nos criou para andarmos isolados. Então aqui eles estavam unidos. Eles não estavam unidos pelo desejo natural. Eles não estavam unidos por um propósito natural. Eles estavam unidos pela palavra. Atos capítulo 1, Jesus vai dizer aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Eles estão unidos pela palavra. Sabe o que nos une hoje aqui? O que nos une é a palavra, o que nos une é o verbo vivo que se fez carne, é a palavra que se fez carne. A Bíblia diz que Jesus tabernaculou, que Jesus habitou entre os homens. Nós estamos aqui hoje reunidos não por uma placa de igreja, não por uma comodidade nossa, não por um hábito costumeiro, não porque a gente precisa cumprir um cronograma. Nós estamos aqui por conta de Jesus. O que nos une é a palavra, o que nos une é Jesus. Alguém pode glorificar a Jesus, alguém pode celebrar a Jesus nessa noite. É por causa dele que nós estamos aqui unidos pela palavra, porque nós vamos descobrir isso, que diferenças nunca vão separar aqueles que a palavra uniu. Diferenças não separam aqueles que a palavra uniu. Se nós estamos unidos pela palavra, nada vai nos separar. Se nós estamos unidos pela palavra da verdade, pelo verbo vivo que se fez carne, nada nos separa. Proposta só separa quem não vive de propósito. Agora quem escolheu andar debaixo de propósito pode vir fazer a proposta que quiser, não vai separar, não vai isolar, não vai afastar. Aleluia. Neemias está lá, estão empreendendo a reconstrução dos muros, estão lá reconstruindo os muros, e de repente vem lá um trio para tentar desviar, para tentar afastar, para tentar levar para longe, para tentar tirar o foco, né? E vão dizer: Neemias, desce daí, nós queremos ter um tempo, nós queremos conversar. Sempre tem um Sambalate, um Tobias querendo nos afastar daquilo que Deus tem. Mas Neemias é posicionado. Neemias não vive de proposta, Neemias estava vivendo de propósito. Neemias vai dizer: eu não vou descer, eu estou envolvido em uma grande obra, eu estou envolvido em uma grande reconstrução. Mas pastor, eu não estou fazendo nada na igreja, eu não estou exercendo ministério nenhum. Deixa eu dizer, se você tem uma família, Deus está usando você para reconstruir uma família, para reconstruir um casamento, para reconstruir uma história. Aleluia, Deus está usando você. Por isso não desce. Deixa eu usar essa palavra, não se rebaixe, permanece. Estou posicionado, estou fazendo uma grande obra. É noite em que você vai dizer não para a proposta que queria te desviar do propósito. E não está nem no meu esboço isso, irmão. Isso é telecel, veio agora. Hoje é noite em que você está pegando, irmão. Agora ficou ruim de ser espiritual. Agora deu ruim, né? Hoje é noite em que você diz não para a proposta que quer te afastar do propósito. Sabe por quê? Porque o propósito que ele tem é muito maior do que qualquer proposta que você pode receber. A eternidade no céu vale mais do que qualquer proposta na terra. Isso pode glorificar, você é livre, você tem liberdade. Glória a Deus, porque Ele está te livrando. Esse não é livramento na tua vida. Ele está te livrando hoje, mas parecia tão bom. Mas a Bíblia diz que existem caminhos que ao homem parece bom, mas que os seus fins são de morte. A gente vê 1 metro adiante do nariz, mas Deus já conhece o fim desde o começo. Então quando Ele diz não, dá glória a Deus, porque Ele está te livrando. Quando Ele diz não, Ele está te preservando. Quando Ele diz não, alguém pode dar glória a Deus pelo não de Deus? Pelo sim é bom, né, gente? Dá glória a Deus rapidinho. Quando Deus se cala, então é. Mas se Ele está dizendo não, fica firme, aguenta, porque o que Ele tem é melhor.
o que ele tem é maior. Então, aqui eles estão juntos, em unidade, porque nunca vai haver avivamento sem unidade. Quer ver um avivamento na tua casa? Marido e mulher se unem para meditar na palavra, para orar. Marido ora pela esposa, abençoa a esposa, coloca a mão para abençoar, coloca a mão para dar cobertura, para cobrir. Ora em unidade. Diz, agora mulheres, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. A mulher que tem sabedoria, ela ergue. Mas a Bíblia diz que a tola derruba. A tola com as suas próprias mãos derruba. Eu dou glória a Deus porque aqui nesse lugar só tem mulher sábia, só tem mulher de sabedoria. Minha oração é: Deus acrescenta cada vez mais sabedoria, mais sabedoria, sabedoria. Nós vamos ver mulheres edificando uma grande família, um grande casamento, uma grande história. Aleluia. Sem unidade não existe avivamento. O que é o avesso da unidade? Isolamento. Então entenda, unidade gera avivamento, mas isolamento é resultado do orgulho. A Bíblia diz que aquele que se isola é orgulhoso, porque ele está preocupado com os seus interesses. Nós nos unimos por um interesse maior. Nós vivemos por algo maior. E é esse algo que nos une. Então, o isolamento, ele é resultado do orgulho, da soberba, muitas vezes da vaidade. Eu estar junto com aquele povo, eu me misturar com aquele povo, eu ficar lá naquele cenáculo. Irmão, quando Jesus está subindo, né? Tem 500 pessoas vendo isso. Dessas 500, vai permanecer no cenáculo 120. Para onde foram essas 380? O que era mais importante do que esperar a promessa de Jesus se cumprir? O que é que poderia estar acontecendo no natural que não dava para esperar? Talvez eles disseram: não, ficar lá aquele povo, aquele ali ora muito alto, aquele ali quando canta desafinado, aquele outro até a palma dele é descompassada. Não, estamos aqui por algo maior. E quando nós entendemos que aquilo que nos une é algo maior, não vai ser um defeito, não vai ser um desafinar, não vai ser um comportamento que vai nos isolar, amém? Porque nós vivemos por algo maior. Então eles estavam em unidade. O verso 2 então diz: e de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso. Sabe o que nós encontramos aqui em Atos 2? Um avivamento, um verdadeiro avivamento. A minha oração nessa noite é para que Deus te pegue de um jeito, de uma maneira, que você venha viver um verdadeiro avivamento. Não é sobre ser crente emocionado, é sobre ser crente avivado, sobre viver, provar, experimentar de um verdadeiro avivamento. Mas ele está dizendo aqui que veio ali um som como de uma rajada de um vento impetuoso. Vento a gente não vê, amém? A gente não vê. A gente não consegue ver o vento. Em compensação, a gente sente. E quando a gente sente o vento, a gente se arrepia. Não é assim? Vento a gente não vê, mas vento a gente sente. E quando a gente sente o vento, a gente se arrepia. Mas eu preciso dar a conotação necessária. Ali não era um vento, ali era um som de um vento. Vento a gente não vê, vento a gente sente, vento a gente se arrepia. Mas ali não era vento, ali era um som. O que é que você quer dizer, pastor? Que o que aconteceu ali não dava para ver e muito menos fazia se arrepiar. O que aconteceu ali não dava para ver com os olhos e muito menos se arrepiar. Não dava para sentir arrepio. O que estava acontecendo ali, porque o que estava acontecendo era a partir de um som. O que isso significa? Que além deles não verem, eles também não sentiam. Porque o verdadeiro avivamento
não é produzido por aquilo que nós vemos, não é produzido por aquilo que nós sentimos. Alguém pode dar glória a Deus? Alguém pode glorificar? O verdadeiro avivamento não é produzido pelo que a gente vê, o verdadeiro avivamento não é produzido pelo que a gente sente. Então, como é, pastor? O verdadeiro avivamento é produzido por aquilo que a gente ouve, é por aquilo que a gente escuta, é por aquilo que a gente recebe aos nossos ouvidos. Sabe, as pessoas mais mornas que eu conheço são exatamente aquelas que estão esperando ver para se avivar. As pessoas mais mornas que eu conheço são aquelas que sempre vêm a um culto esperando sentir um arrepio. Culto bom é o que eu senti arrepio. Não, se você sentiu arrepio é porque estava frio, alguém te beliscou, alguma coisa aconteceu. Se você ainda precisa ver ou sentir, você ainda não acreditou no que você está ouvindo. Se a gente ainda precisa ver ou sentir, para você que está assim, o ouvir ainda não é suficiente. Se você está precisando ver ou sentir, infelizmente, talvez você esteja se recusando a dar ouvidos ao que o Espírito Santo está falando. Se é necessário ainda sentir e ver. Ezequiel capítulo 37, a minha Bíblia diz que Deus leva o profeta ao vale de ossos secos. E quando chega naquele vale, a pergunta de Deus ao profeta é essa: podem esses ossos voltar a viver? Aleluia. Você quer que Deus te leve na concessionária, mostre o carro novo com um laço bonito na frente e diga: quer que eu te dê? Mas agora imagina Deus te levando para o vale de ossos secos, colocando você diante dele, olha aí, e ele diz: podem esses ossos voltar à vida? Um grande vale, com muitos ossos, não apenas ossos ressequidos. Pensa, um monte de ossos espalhados, um monte de ossos que um dia foi um exército e agora é só osso seco. Todo ali, todo bagunçado. E aí Deus diz para o profeta: podem esses ossos voltar a viver? Qual é a resposta do profeta? Senhor, tu o sabes. Sabe o que o profeta está dizendo? Senhor, eu creio naquilo que o Senhor vai falar, eu acredito naquilo que o Senhor vai falar, eu não dou um relatório do que eu vejo. Infelizmente, tem crente querendo ser avivado, dando relatório demais do que acha que está vendo. Como se chama isso, pastor? Fofoca. Vi isso, vai lá fazer relato. O Senhor sabe. Olha lá aquela situação, vou lá. A gente não vai lá mais, né? A gente só faz assim agora. O Senhor sabe. Você está querendo falar, pastor, que ao invés de você sair por aí dando relatório e deixar a sua boca ser usada por Satanás, vai para o quarto, dobra o joelho e fala com o Pai, ora com Deus. Senhor, tu sabes, eu não quero me levar por aquilo que eu estou vendo, eu não quero ser conduzido por aquilo que parece vale de osso seco. Pode parecer vale de osso seco na minha visão, mas é o Senhor que sabe. Quem dá a última palavra é o Senhor, quem declara o que vai acontecer é o Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer? Use mais os ouvidos e menos a língua. Abra mais os ouvidos e menos a boca. Senhor, tu sabe, porque quando o Senhor falar, não tem osso que vai ficar no lugar. Não tem aquilo que está seco que não vai voltar a viver. Não, alguém pega. Não tem aquilo que está morto que não volta a viver quando Deus declara uma palavra do céu. Portanto, Senhor, está aí minha família, está aí meu filho, está aí minha esposa, está aí minha igreja, está aí minha cidade, está aí nosso Brasil. O Senhor sabe. Porque aí Deus fala, e quando Ele fala e você está em unidade com Ele, se você quer ser usado para falar, espera o tempo de Deus para Ele te usar para profetizar. Deus não usa para profecia fofoqueiro. Senhor, tu sabe. Então tá bom, eu entendi, você está alinhado comigo? Então, abre a boca e profetiza. Profetiza a vida sobre o que está morto. Fofoca mata, palavra de Deus restaura.
palavra de Deus renova, palavra de Deus cura. Então fica quieto, Deus está mandando, fica quieto, mas na hora que Ele mandar abrir a boca, aquilo que você falar da parte de Deus, vai trazer restauração, vai trazer cura, vai trazer vida em nome de Jesus. Não maldiz, irmão. Quando a gente maldiz algo, a gente fala assim, não, mas eu estou falando do patrão, eu estou falando da igreja, eu estou falando do pastor. Não, você está falando de Deus. Você está dizendo assim, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor está de bobeira aí no céu, que o Senhor não está vendo? Quando a gente está, né? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque isso é uma coisa que nos rouba da unidade. Seja, é só alguém masoquista para querer ficar machucando o corpo, não é isso? E você não diz fazer parte do corpo de Cristo? Quem é do mesmo corpo não fura o mesmo corpo. Quem é o mesmo corpo não corta o mesmo corpo. Quem é do mesmo corpo não machuca o mesmo corpo. Está entendendo? Se você machuca o mesmo corpo e não sente, cuidado, você talvez não esteja no corpo. Se você bate no corpo que diz que faz parte e não sente dor, tem algo errado. Eles tinham unidade. E nós estamos falando de um avivamento que vem a partir da unidade, que vem não a partir do que vemos, mas a partir do que ouvimos. Então o verdadeiro avivamento é produzido dessa forma. Ali não era um vento, era um som como de um vento. O avivamento vem por aquilo que nós ouvimos. Culto bom não é o culto que a gente se arrepia. Culto bom é aquele que a gente sai com desejo de transformação, que a gente sai arrependido. Não é aquele que a gente diz, olha lá, o irmão apanhou tudo que tinha que apanhar, então esse culto foi miserável, irmão. Culto bom é aquele que a gente sai, meu Deus, olha, eu tenho que mudar tudo. Olha, eu achei que estava tudo certo, mas descobri que estou na rota, tenho que realinhar a rota. É aquela palavra que traz avivamento, e eu creio que hoje Deus está falando. Apocalipse 3, verso 6, a Bíblia diz, aquele que tem ouvido. Quantos aqui têm ouvidos? Esse é um detalhe. Ter ouvido é o detalhe. O que Deus está preocupado é se você está desejoso de ouvir. Aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvidos, escute o que o Espírito diz à igreja. Irmão, quantas vezes a gente salta, pula, se arrepia, mas não vive em fé? Porque a fé não vem pelo arrepio, a fé não vem pelo movimento, a fé vem por ouvir. Ouvir a pregação do Evangelho. Só para te lembrar, nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus, e eu creio que teu nível de fé já está sendo elevada, que a tua fé já está sendo fortalecida em nome de Jesus. E o verso 3 então diz, e lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo. Que lindo isso. Interessante essa questão das línguas. Porque essa é uma das primeiras áreas a ser transformada na vida de alguém avivado. Qual a área, pastor? A área da linguagem. Alguém avivado tem a sua linguagem transformada. Alguém que foi avivado vai ter essa mudança. Sabe, Deus não está esperando que você mude só o quanto você fala. Não. O que Deus espera é que a gente mude o que a gente fala. Não é a quantidade que a gente fala, mas é sobre o que a gente fala. Não é apenas falar menos, mas é a gente falar o que é certo. A gente falar aquilo que é verdadeiro. Então ele está dizendo ali que apareceram línguas como de fogo. E como eu acho lindo, porque fogo é uma das representações do avivamento. Tem gente avivada? Dá um glória a Deus, por favor. Aleluia. Fogo é uma das representações do avivamento. Por quê, irmão? Porque sem dúvida alguma, o fogo é um elemento presente no avivamento. O fogo, ele faz parte. Irmão, alguém avivado tem fogo de Deus. Você conhece alguém avivado? Alguém avivado, ele carrega fogo. Brasileiro, exportador de fogo, eu creio. Eu creio nisso. Eu creio quando falam, olha, do Brasil vai sair o maior avivamento. Eu creio, irmão. Eu acredito no nome de Jesus, pela graça de Deus. Mas alguém avivado carrega fogo, irmão. Alguém avivado tem o fogo de Deus na sua vida. E é tão lindo porque o fogo, ele tem pelo menos duas características. O fogo, ele consome e purifica. Paulo fala que
Haverá um tempo em que as nossas obras serão provadas como que pelo fogo. Serão provadas e ali ficará notório se o que fizemos era de madeira, era de palha, era de prata ou de pedra preciosa. Por quê? Porque imagina a madeira. O que acontece com a madeira quando a gente joga no fogo? Ela é consumida. A palha, ainda mais rápido. Mas e a prata no fogo? A prata no fogo é purificada. A prata no fogo vai brilhar ainda mais. A madeira é consumida, a palha é consumida, mas a prata é purificada. Do que Paulo está falando? De tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós fazemos no nosso ministério, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que hoje nós dizemos que é para a glória de Deus, mas naquele dia vai ser provado. O que é o que se queima? O que se queima é aquilo que nós dissemos que fazíamos para a glória de Deus, mas que estávamos fazendo para a nossa própria glória. É aquilo que a gente diz, não, eu estava cantando para Deus, eu estava pregando para Deus, eu estava servindo para Deus, eu estava liderando para Deus, mas muitas vezes era para a gente ser reconhecido, para a gente ser notado, para a gente estar em evidência. E aí Paulo diz que isso vai ser consumido. O que é a obra que não se consome, que vai ser purificada? É aquilo que nós fizemos para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Quando o fogo vier, vai se tornar ainda mais brilhante. Quando o fogo vier, será ainda mais purificado. Por isso, o crente necessita de uma vida avivada. Está entendendo? Crente não vive de maneira acomodada. Crente precisa viver uma vida avivada, de fogo, porque o fogo consome, o fogo purifica. Ou seja, então aquilo que precisa ser consumido pelo fogo do avivamento vai ser consumido. O vício. Hoje vivemos aí a era do... Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, eu era adolescente, eu era jovem. Um jovem na minha época, já vão 51 anos. O jovem lá, o adolescente, ele queria ver uma pornografia, ele tinha que ir na banquinha de revista. E aí ele olhava para o gibi do Cebolinha, e os proibidos ficavam em cima, ele olhava para o Cebolinha e falava assim, eu quero uma revista dessa. Hoje, crianças de 4, 5, 6 anos têm acesso à pornografia. E a gente acha que é normal. Homens que caminham se dizendo cristão e não bebe, não fuma, não usa drogas, mas às vezes nem a esposa sabe que tem o vício. Ou pior, hoje ainda aí, os tigrinhos da vida, Tem uma pesquisa aí que diz que não sei quanto, uma porcentagem de cristãos que se dão a isso. Mas quando o fogo do avivamento vem, ele consome o que precisa ser consumido. Quando o fogo do avivamento vem, ele consome tudo aquilo que não deveria estar na nossa vida. Você pode dizer amém, você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode celebrar ao Senhor pelo fogo do Espírito Santo, pelo fogo do avivamento na sua vida. Então o fogo purifica. O fogo do avivamento vai consumir o que tem que ser consumido e purificar o que precisa ser purificado. Então a gente vai um pouquinho lá para frente nessa leitura. E depois que tudo isso aconteceu, o verso 13 diz então que alguns todavia zombavam deles e diziam: beberam vinho demais. Deixa eu dizer, tem gente que vai rir, vai zombar, não vai acreditar, mas se o avivamento é genuíno, é verdadeiro, deixa falar, não tenta se justificar. Quem anda em Deus não precisa andar se justificando. Você está andando em avivamento, deixa que você tem quem opera por você, quem te guarda, quem te protege. Então havia alguns ali zombando, diziam, eles estão cheios de vinho novo. Por que eles estão dizendo isso? Lembra do tema? Sob nova direção. Por que eles estão dizendo isso? Porque a aparência deles é como embriagados. Irmão, quantas pessoas às vezes não me chamam de louco, de doido, por conta... Glória a Deus, se é louco por Jesus. Irmão, eu não tenho problema com quem chama crente louco. Eu tenho problema com esse crente é muito normal, É tudo normalzinho, é tudo...
Não tem como ser normal, não tem como viver natural, depois que a gente conhece o que a gente conhece, depois que a gente experimenta aquilo que a gente experimentou. Então eles saem e quando eles estão andando, quem vê de fora fala assim: eita, irmão, quantos lugares que a gente está lá, às vezes cheio de problema. Eu me pego tantas vezes assim, e aí eu pensando em Jesus, pensando no que Ele fez, no que Ele está fazendo, e eu estou lá dando risada sozinho. Já viu bobo, né, ri à toa. Não é bobo que ri à toa, é crente avivado está rindo à toa. Crente avivado não precisa de notícia para ficar rindo, está lá. E aqui tem gente dizendo: esse povo aí está bêbado, esse povo está embriagado, esse povo aí bebeu vinho novo. Porque uma das características do genuíno avivamento é a gente perder o controle. Se você ainda continua controlando em todas as coisas, a forma, o jeito, a hora, se faz, se não faz, como faz, me perdoa, você ainda não provou um avivamento. Porque quando nós provamos um verdadeiro avivamento, nós perdemos o controle. Escuta, mas não é perder para ficar descontrolado. Nós perdemos o controle na nossa mão e agora está sob nova direção. Agora está no controle do Espírito Santo. Por isso que parece que é embriagado. Por que essa referência? Porque alguém que está embriagado, ele está debaixo de um controle. Sim ou não? Sim, da bebida. Alguém debaixo do controle da bebida briga, gera discórdia, faz vergonheira, não é assim? Mas só para te lembrar, você está embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Se somos cheios do Espírito Santo, quais as evidências dele? Aí nós dá uma olhadinha de canto de olho aí pro irmão, vê as evidências aí, ó. Eita glória! Glória a Deus por essa presença, glória a Deus por esse mover, glória a Deus por esse derramar. Então, se somos cheios, se perdemos o controle, se fomos embriagados pelo Espírito Santo, por Ele nós vamos ser controlados. Aquilo que nos embriaga nos controla, aquilo que nos enche nos controla. Irmão, eu sempre digo, a gente sempre se torna parecido com aquilo que a gente mais adora. Não é Deus que precisa que a gente adore. Deus, irmão, só para te lembrar, Isaías 6 diz isso. No ano que morreu o rei Uzias, eu olhei para o céu e vi o céu aberto, e Deus assentado em um alto e sublime trono, e ao seu redor estavam os serafins, aleluia, que com 2 asas cobriam os seus rostos, 2 asas os seus pés, e clamavam, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Então Deus não está precisando de adoração, mas é que nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente adora. Quem adora dinheiro, irmão, fica avarento, fica egoísta, se torna parecido. Quem adora coisas materiais, fica frio, fica duro, não fica? Fica inflexível. Por isso, Deus nos chama para adorá-lo, não porque Ele precisa ser adorado, Ele nos chama porque nós é que precisamos adorar, porque Deus não busca adoração, aleluia, a Bíblia diz isso, né? Evangelho de João, capítulo 3 diz, Deus não está buscando a adoração, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Então, eles estão dizendo, está embriagado. Eles estão embriagados pelo Espírito Santo. E se estão embriagados pelo Espírito Santo, quem está conduzindo é o Espírito Santo. Eu falei aqui, né, desse caminhar, desse comportamento, desse posicionamento para gerar o avivamento. E agora na reta final eu quero falar das consequências de um genuíno avivamento. Porque se o avivamento é genuíno, a consequência também. Se o avivamento é genuíno, o que vai ocorrer também. Então no verso 12 ele diz: atônitos e perplexos,
todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O verdadeiro avivamento ocorreu dentro do cenáculo, aonde estavam reunidos aqueles 120 homens. Mas a pergunta que nós ouvimos foi feita do lado de fora. Entende? Eles recebem do lado de dentro, mas agora a consequência começa a aparecer do lado de fora. É do lado de fora que as pessoas estão dizendo assim: o que é que significa isso? O que é que está acontecendo aqui? Porque o verdadeiro avivamento, querido, não acontece para encher quem está dentro. O verdadeiro avivamento acontece para tocar quem está do lado de fora. Se a gente ficar culto após culto, vindo só para ser cheio, só para cheio, daqui a pouco a gente está obeso espiritual, e não foi isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para tocar o lado de fora. Deus nos dá graça, Deus nos dá ousadia, Deus nos dá unção, Deus nos aviva do lado de dentro para tocarmos quem está do lado de fora. Hoje você sai daqui para tocar Judeia, para tocar Samaria, para tocar os confins da terra, debaixo de um avivamento do Senhor. Agora começa o questionamento do lado de fora. Eles recebem dentro para viver fora. Só que tem gente vivendo fora, querendo produzir dentro. Entende a diferença? Eles recebem do lado de dentro para viver do lado de fora. Mas nos nossos dias, muitos por aí vivem do lado de fora e querem produzir do lado de dentro. Exatamente ao contrário do que a Bíblia está nos ensinando. O avivamento, querido, ele transforma a vida. Quem crê nisso? Que um verdadeiro avivamento vai mudar tua vida de cabeça para cima. Vai mudar, vai transformar, porque o verdadeiro avivamento transforma a vida. Mas o que nós precisamos ter cuidado é porque nós vivemos tempos de movimento. Hoje tem muito movimento. E a Bíblia me ensina de um movimento. Muita gente tinha até unidade lá, irmão. E começou a construir uma torre. E foi subindo. E foi crescendo. E de repente todo mundo começou a ver de longe a torre. Olha quanta gente nessa torre, hein? Tão unido, está crescendo. Essa torre tem tamanho. Essa torre tem quantidade. Essa torre tem, né? Tem robustez. Só tem uma coisa que essa torre não tem: Deus. Está grande, hein? Está crescendo. Olha, esse povo aí é top. Mas alguém lá do céu diz assim: desçamos e vamos confundir a língua dos homens. No Pentecoste tem uma só língua. Na Torre de Babel tem várias línguas. Por quê? Porque no Pentecostes é debaixo da palavra, da promessa. Em Babel é debaixo do orgulho. Façamos uma torre para que nós toquemos o céu e para que o nosso nome seja conhecido. Deixa eu dizer, tudo que nós fazemos no reino, na obra, na vida cristã, tudo que nós fazemos em Lagoinha Araucária, Lagoinha Global, precisa ser por um único nome, o nome que está acima de todo nome, o nome a qual um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará. O nome de Jesus, Ele é o nome a ser exaltado, Ele é o nome a ser adorado, Ele é o nome a ser glorificado, Ele é o nome que precisa ser reconhecido. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Então aqui nós estamos vendo que tem um movimento, mas esse movimento não é natural, não é humano, é o verdadeiro avivamento. Por quê? Porque movimento alimenta a carne, mas avivamento fortalece o espírito. Tem muita gente em movimento hoje e dizendo que é avivamento. Como é que eu sei, pastor, se é avivamento ou movimento? Porque avivamento transforma, movimento deforma.
Se alguém prova de avivamento, ela tem a vida transformada. Irmão, não estou falando só de cair na igreja, não é sobre isso. É de ficar de pé lá fora todo dia. É o pecado vir, a proposta vir, e você ficar de pé. O verdadeiro avivamento transforma uma vida. Se é avivamento de verdade, tem vida transformada. Não, eu vou repetir. Se é avivamento de verdade, tem vida transformada. O verdadeiro avivamento transforma comportamento. Não é o que a gente faz, mas é o que Ele faz em nós. Tem gente que, observa isso, irmão. Tem gente que vive mudando de ambiente porque se incomoda com o que ouve. Já viu? Talvez você já fez isso. Pastor, me dá aí um motivo, 2 motivos para eu sair da igreja, trocar de igreja. Primeiro, se a igreja que você está não é cristocêntrica, Cristo não é o centro, vaza. Se a igreja que você está, o fundamento não é a Bíblia, corre. Agora, eu não gosto da cor da parede, eu não gosto do pessoal do louvor, eu não gosto da menina do vídeo, eu não gosto do pessoal da recepção. Irmão, eu não gosto do irmão que senta do meu lado. Está entendendo? Não é sobre isso. Então, observa, tem gente que vive mudando de ambiente porque eu não sei porque eu não provo de avivamento. Porque toda vez que você ouve uma palavra que te confronta, você, em vez de mudar de comportamento, você muda de ambiente. Toda vez que vem uma palavra que Deus está dizendo, hoje é a palavra que eu quero avivar a tua vida, hoje é a palavra que eu quero alinhar, que eu quero ajustar, você fala, não vou mais lá, porque aquela palavra me tocou para te avivar, para te despertar, para te levar num novo nível em Deus, para te tirar de um lugar de comodidade e fazer de você um crente avivado. Muitas vezes as pessoas hoje estão, a Bíblia diz isso, que nos últimos dias vai haver comichão nos ouvidos. As pessoas vão levantar líderes segundo o seu coração. É profeta de bolso, é coaching de bolso, é não sei o que. Eu vou lá do outro lado. Não, irmão. Você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia. Seja como os bereanos, vai para a Bíblia, mas vai em todo o contexto, vai para a vida toda. Tem gente que só pega a Bíblia para confrontar no que o pastor pregou. Não, prega para confrontar a sua vida também. Olha, isso aí que o pastor falou, eu vou ver lá. Não, prega primeiro, vê a sua vida. Aquilo que eu estou fazendo, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia está... O que fala daqui já falei, irmão. Não recebe, não vai lá e vai na Bíblia. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia está falando. Só não cria as suas teorias, né? Que eu ainda não conheço a versão da Bíblia escrita por você. Não conheço a sua versão. Por isso a gente precisa ter essa disposição. O avivamento vem por ouvir, então eu quero ouvir. Porque é num culto desse que o Espírito Santo vai me pegar. É num culto desse que eu vou ser avivado. Irmão, eu fiquei mais de 2 meses frequentando a igreja e achei que estava tudo bem. Um dia eu fui para um retiro e estava lá no retiro, e alguém estava ministrando, fez um apelo, e no final do apelo aquele pastor estava fazendo o apelo para entregar a vida para Jesus. E naquele momento eu entendi, eu falei, caramba, eu não fiz isso. Eu não tenho um compromisso verdadeiro com Jesus. Eu achei que estava bem, mas naquele dia um verdadeiro avivamento veio sobre a minha vida. Mas veio a partir do quê? Daquilo que eu ouvi. Por isso, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja nessa noite. O verso 12 ali está dizendo, gente, o povo dizendo assim, o que é isso? O que é que isso significa? Irmão, você já teve essa experiência? Você voltar de um culto e alguém dizer, caramba, o que é isso? Meu Deus, eu fiquei tão maravilhado. A irmã mandou para mim domingo à tarde, pastor, eu fui batizada hoje no Espírito. Ela mandou, eu fui batizada no Espírito Santo. Falei, glória a Deus. Comecei a falar em outras línguas. Fiquei meio preocupado porque eu achei que era eu. Mas eu estou impactado até agora. Eu falei, amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu falei, mas só me diz quando isso aconteceu. Ela falou, pastor, agora há pouco no culto. E eu creio. O Espírito Santo ainda batiza, ainda aviva, ainda restaura, ainda cura, ainda transforma, ainda convence. O Espírito Santo não faz gente convencida, o Espírito Santo faz gente arrependida. Olha que maravilhoso que nós estamos vendo aqui, irmãos. Que sensacional. Alguém perguntando lá de fora o que isso significa. A irmã estava compartilhando agora há pouco ali comigo. Trabalha na empresa, alguém chegou e tal dia vai ter uma palestra aqui e você vai levar a palavra, vai dar um testemunho, porque eu vejo que o Espírito Santo está na tua vida.
uma mega de uma empresa, não sei quantos mil tem ali dentro. Agora eu já falei, né? É aqui na Petrobras. Você vai trazer uma palavra, vai dar um testemunho, porque eu vejo o Espírito Santo na tua vida. Isso é Bíblia, irmão. Sabe quem vai ocupar o trono no Egito? Não é quem está em primeiro lugar no curso, é o que está no calabouço, mas cheio do Espírito Santo. Aleluia. É o José. Quem é que vai tomar o lugar na Babilônia? É um Daniel cheio do Espírito Santo de Deus. Olha só, o que está acontecendo? Alguém pode me dizer? Eu não sei se entendeu o que está acontecendo ali, mas o verdadeiro avivamento gera salvação. O verdadeiro avivamento, quando existe o verdadeiro avivamento, irmão, o anseio, hoje a gente vive isso nas igrejas, muita gente que ocupa banco de igreja que quer pregar. Chega gente às vezes aqui já dizendo, quando é que eu vou ter uma oportunidade de pregar? Mas o verdadeiro avivamento, ele não gera anseio no pregador, não gera vontade no pregador de pregar, ele gera vontade no pecador de ouvir. Não é o pregador que diz eu tenho que falar, é o pecador dizendo assim, prega para mim. Lá na tua empresa alguém vai olhar e vai dizer, fala do evangelho para mim, compartilha das boas novas, compartilha do que você está vivendo, me fala desse Messias, me fala desse Jesus. A partir do avivamento o pecador vai ter fome, vai ter sede. Aleluia. Irmão, fica muito desconfortável se você acha que tem uma vida avivada, mas você entra nos ambientes e as pessoas não te respeitam por aquilo que você diz carregar. Tenha muito cuidado. Muito cuidado. Por quê, pastor? Porque você pode achar que está carregando o que você não está carregando. Crente cheio do Espírito Santo, quando senta na mesa, a conversa muda, irmão. Crente cheio do Espírito Santo, estava todo mundo fofocando na repartição da empresa, mas quando você entra, que Deus queira que você não seja uma ou um da roda. Quando entra, muda, porque você não entra sozinho, você não entra vazia, você não entra vazio, você entra cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro avivado toma a frente para explicar o que está acontecendo. Escutai as minhas palavras. Isso que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Sabe o que vocês estão vendo? Não é ninguém bêbado. O que vocês estão vendo é uma profecia se cumprindo. Irmão, tem gente zombando da igreja, tem gente rindo da igreja. Pior, tem igreja falando da igreja, tem crente falando do crente, tem crente julgando o crente. Pastor, eu não posso julgar? Pode. Você só não pode esquecer que a mesma balança que se usa para pesar o outro, você será pesado. Que a mesma régua que você usa para medir o outro, você será medido. Tem gente zombando da nossa fé. Tem gente zombando daquilo que a gente diz crer. Mas Pedro está dizendo, sabe aquilo que vocês estão vendo aqui? É o que já foi dito há muitos anos atrás. Está acontecendo. Está chegando o tempo na vida de crente avivado, viver ainda nessa era aquilo que Deus prometeu desde o passado, num posicionamento de unidade. Escute as minhas palavras. Sabe o que está acontecendo com o Pedro? O Pedro que antes usava a espada para cortar a orelha. Tem uns crentes pedrão, né? Que são doidos para puxar a espada para brigar. Anda com a espada a ponta para ir para a luta. Está pronto para brigar com o crente irmão, mas não luta com o diabo, irmão. Eu fico tão em crise com isso, irmão. Está pronto para enfiar a espada no bucho do outro crente, mas quando é o diabo, corre. E a minha Bíblia não manda a gente correr do diabo. A Bíblia manda nós nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, e ele vai fugir de nós. Agora o Pedro que antes feria, está usando a espada, porque agora não é espada física, é espada da palavra. Oh, nossos voluntários e obreiros, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser obreiros e voluntários que manejam bem a palavra da verdade.
Porque a espada não é para ferir, a espada é para trazer vida, a espada é para curar, a espada é para marcar um novo tempo, a espada é para afugentar o inimigo, a espada é para destruir o que precisa ser destruído. Então, a pregação, resultado do avivamento, é uma pregação de arrependimento, não de entretenimento. Verso 8 do capítulo 2 ainda de Atos. Verso 38 do capítulo 2 de Atos. Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Só para você se alegrar, nesse momento, mais de 3.000 pessoas, aleluia, fizeram de Jesus o seu Senhor. Houve arrependimento, houve salvação. Você pode celebrar, se é a Jesus, você pode se alegrar, você pode aplaudir, você pode glorificar, aleluia. Avivamento gera prazer pela palavra. Verso 41 diz: e alegremente receberam a palavra. Avivamento gera temor. Verso 43, havia respeito, zelo, honra a Deus. Está pegando? Avivamento gera prazer pela palavra. Avivamento gera temor. Avivamento que é gerado pela unidade, gera mais unidade. Verso 44 diz: e todos os dias se uniam nos templos, na casa, no partir do pão, na comunhão, na oração e nos ensinos dos apóstolos. Verso 45, aleluia, o verdadeiro avivamento gera generosidade. Irmão, faz um checklist. Você tem prazer pela palavra? Você tem prazer pela unidade? Você tem prazer em ser generoso? Você tem temor ao Senhor? Verso 46, o verdadeiro avivamento gera humildade. Tudo que eles estavam fazendo é para Jesus. Você está entendendo o que tem na mesa de alguém avivado? Na mesa de alguém avivado não tem a vida do irmão, não tem a vida da irmã, não tem a vida do pastor. O que tem na mesa de alguém avivado é pão, é alimento. Tem gente que sai do culto para comer o pastor na mesa, sai do culto de domingo para almoçar os irmãos, mas na mesa de alguém avivado o que tem é o pão da vida que desceu do céu, aleluia, é Jesus, é a comunhão. Fica de pé para nós irmos para o final e orarmos. O avivamento gerou unidade, avivamento gerou salvação, avivamento gerou generosidade. Eu sou crente, eu só sou mão fechada. Eu sou crente, eu só gosto de viver isolado. Eu sou crente, mas eu gosto de dar umas olhadinhas, de fazer uns negocinhos ilícitos, de fazer uns... Eu sou crente, mas muitas vezes eu me orgulho. Está entendendo? Avivamento genuíno gera unidade, gera salvação, gera generosidade, gera temor, gera unidade. E nós encerramos, e nós poderíamos falar aqui desse avivamento, que foi o avivamento do vento. Ei, irmão, irmã, prova do avivamento do vento hoje, que esse cansaço vai passar, que essa morosidade vai passar, que essa mornidão vai passar. O que é o avivamento do vento, pastor? Você deixar de esperar pelo ver e sentir, e começar a se mover por aquilo que ouve. Prova hoje do avivamento do fogo. Prova, porque nós precisamos desse avivamento do fogo. Esse fogo que vai consumir todo o mal, que vai consumir todo o vício, que vai consumir toda a incredulidade, vai consumir tudo aquilo que nos trava, mas que vai purificar tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Prova hoje do avivamento do vinho. Calma, eu vou explicar para ninguém sair daqui para beber. O avivamento de alguém olhar e dizer: não está mais debaixo do controle que estava. Às vezes a gente fica tão preocupado como o mundo rotula, e a gente não fica preocupado com o que Deus pensa, né? O mundo me deu... Olha, esse aí é conhecido por ser o brigão. Esse ali é conhecido por ser o orgulhoso. Esse ali é conhecido por ser o egoísta. Não, irmão. Se o Espírito Santo está em nós, precisa ser diferente.
precisa acontecer algo diferente. Fecha teus olhos para nós orarmos.